Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação comigo, professora Paula Pombo. Hoje a gente vai trabalhar o gênero carta de leitor. Olha só, a carta de leitor, ela parte aí da tipologia textual dissertativo argumentativo, certo? Então, ela é um texto em que você vai trabalhar um tema a partir de um ponto de vista. Só que diferente da redação tradicional, a carta de leitor, ela é utilizada para quando eu quero me posicionar criticamente a respeito de um assunto ou acontecimento, através do qual eu vou fazer um questionamento ou uma solicitação. Geralmente, esse é um gênero que possui uma curta extensão, então não é longo, já que é para fazer uma solicitação ou um questionamento. E possui uma linguagem concisa e assertiva, ou seja, direta, objetiva, clara. Só que nós estamos falando aí da prova de redação da banca UFG. Logo, a banca estabeleceu lá no edital que são 40 linhas para a prova de redação. Assim, a nossa carta de leitor, caso venha a ser cobrada aí pela banca, não vai ser um texto curto, vai ser um texto mais longo, certo? Ah, Paulo, eu posso escrever 30 linhas? Pode, né? Mas se a banca te deu 40 linhas, o ideal é que você preencha essas 40 linhas. Isso impacta diretamente na correção da redação, certo? Na estrutura, a gente vai notar aí um grande grau de argumentatividade, né? De ponto de vista, de tese, de opinião, porque esse é um gênero extremamente argumentativo. Além disso, é também expositivo. Por que expositivo? Porque vai trazer informações acerca do que eu estou me posicionando. Eu posso concordar ou eu posso discordar do assunto o qual eu trago dentro desse meu texto, certo? Então, olha lá. Para que serve, então, essa carta de leitor? Serve para que eu expresse a minha opinião sobre algum assunto que me interessa. No caso, como a banca na prova de redação vai estabelecer esse assunto, esse tema, então você vai se posicionar acerca desse tema que a banca te colocou. Esse posicionamento tem que ser um posicionamento mais crítico, mais reflexivo, não pode ser um posicionamento aí raso, né? Superficial. Até porque o tema vai ser relevante socialmente. A UFG não vai trazer um tema que seja insignificante, vai ter alguma relevância. Então, a gente precisa saber se posicionar, correto? Onde é veiculado esse tipo de texto? Onde é publicado? Onde é disseminado, né, esse tipo de texto? Pode ser publicado em um jornal, né, após alguma reportagem ou notícia. Isso, jornal que a gente está falando televisivo, mas também pode ser o jornal impresso, tá? E aí o autor pretende tecer alguma crítica, mas também pode utilizar o mesmo gênero para se posicionar diante de uma revista de tema específico. Então, a revista fez ali uma publicação de um assunto que você achou interessante, quer manifestar a sua opinião, quer fazer uma crítica a respeito desse texto, então você vai e direciona para essa revista ou esse jornal, tá? Então, quais são aí as principais características da carta de leitor? Olha, primeiro é tamanho reduzido, mas como nós já falamos, a gente vai fazer uma prova de redação de concurso da banca UFG. Então, são 40 linhas, logo, não vai ser um texto reduzido para nós, vai ser um texto que a gente vai ter que dissertar dentro dessas 40 linhas. É baseado aí, esse gênero é baseado na tipologia dissertativo argumentativo, certo? Então, veja, é um texto através do qual eu debato um tema, né, a partir de um ponto de vista, eu preciso me posicionar. Temos aí a argumentatividade elevada, sua opinião, ela tem que aparecer do início
ao fim desse texto. Mas lembre-se, nunca, jamais, never, a gente vai dizer, na minha opinião, eu acho, eu penso, calma, não é assim. A gente pode caracterizar essa argumentação a partir de adjetivos. Nossa, imagina que eu estou falando aí da desigualdade social. A desigualdade social é uma situação terrível, é uma situação absurda, e eu, enquanto cidadã brasileira, me sinto envergonhada. Então, veja, há formas corretas de a gente expressar a nossa opinião dentro desse gênero. E aí a gente vai usar a primeira pessoa, eu. Carta de leitor, sou eu que estou dando a minha opinião. Então, use a primeira pessoa do singular, beleza? Vamos lá, então. Qual que é a estrutura desse gênero textual? Primeira coisa, lá em cima, local e data. Então, se eu falo de Goiânia, Goiânia, data X, mês X, 2022, certo? Abaixo do local e data, nós temos o vocativo, a saudação inicial. Para quem você está enviando essa carta? É para o editor do jornal? É para o editor da revista? É para um autor específico? Então, você vai dizer lá, prezado fulano de tal, prezado editor do jornal, certo? Não vamos pular linha. Colocou local e data, na linha de baixo já vem o vocativo ou a saudação inicial. O corpo do texto ele vai ser naquela estrutura que nós já conhecemos: introdução, desenvolvimento, conclusão. No primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução, nós vamos contextualizar, né, falar sobre o que me levou a escrever essa carta. Então, você vai falar o motivo. Nesse parágrafo, atenção aí, você deve se apresentar enquanto leitor da revista determinada pela proposta e deixar claro o porquê, ou seja, o motivo pelo qual você está escrevendo esse texto, ressaltando o seu posicionamento desde já, ou seja, mostrando aí a sua tese, de que lado você está, tá? O segundo e terceiro parágrafos, né, que são os parágrafos de desenvolvimento, você vai destacar e desenvolver um tópico de discussão, podendo usar repertório para fundamentar e reforçando aí a sua opinião. O que isso quer dizer? Lembra lá do texto dissertativo argumentativo, em que eu defino os meus tópicos de discussão, ou seja, os aspectos os quais eu vou trabalhar no desenvolvimento? Na carta de leitor é a mesma coisa. Então, imagina que você vai reivindicar o governo federal sobre a fome no Brasil, né? E você quer mostrar para ele o quanto as pessoas de baixa renda merecem ter uma atenção especial para terem alimento de qualidade na sua mesa. Então, imagina que eu quero falar aí sobre o alto índice de desemprego e como esse alto índice de desemprego tem resultado na fome de milhares de famílias brasileiras. Então, esse alto índice de desemprego vai ser um dos meus tópicos de discussão. E depois eu escolho mais um para trabalhar, sendo um tópico para cada parágrafo, né? E aí eu trago o repertório, ou seja, informações externas para fundamentar a minha discussão, reforçando sempre a minha opinião. Eu posso tratar de aspectos que caminhem aí na carta de leitor no mesmo sentido para reforçar a minha tese. Então, eu posso tanto ressaltar dois aspectos positivos, trabalhando um em cada parágrafo de desenvolvimento, ou dois aspectos negativos, sendo um em cada parágrafo de desenvolvimento, tá?
No quarto parágrafo, que é o parágrafo final, ou seja, a conclusão, eu vou reiterar o motivo pelo qual eu escrevi, ou seja, eu vou reforçar a minha tese. E, além disso, eu vou reforçar, né, a ideia de que eu espero que o meu pedido seja atendido, ou fazer uma recomendação acerca do que foi discutido. Dependendo do que a prova cobrar, eu posso reforçar a minha tese e reforçar que eu quero que o meu pedido seja atendido, ou reforçar a minha tese e fazer uma recomendação, ou seja, uma sugestão de possível solução para o problema. Eu coloquei aqui, ó, que a gente precisa utilizar os conectivos conforme a gente usa no texto dissertativo argumentativo tradicional. Primeiramente, ademais, portanto, que é para organizar as ideias de maneira hierárquicas, ok? Tudo certinho? Então, o gênero textual carta de leitor, ele vai diferir do texto dissertativo argumentativo tradicional em local e data, vocativo, e no primeiro parágrafo que você tem que dizer o motivo pelo qual você está escrevendo. Lembrando que esse texto é um texto que está na primeira pessoa, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.